fazer uma célula. E esses versículos que nós estudamos agora, todos eles falam de uma coisa em comum. Que coisa em comum esses versículos falam? Eles falam de propósito. Por que que Deus nos criou? Não é? Tudo que existe tem um propósito. Por exemplo, a cadeira que você está aí, ela foi criada com que propósito? Sentar nela, né? Essas lâmpadas aqui foram feitas com que propósito? Iluminar. Esse teto aqui foi feito com que propósito? Proteger, cobrir, não é? E você foi criado com que propósito? Pergunte para a pessoa do seu lado e deixe ela responder. Você está aqui por quê e para quê? Ela não quer ir para a salinha? Para a salinha de crianças? É bom você ficar com ela uma vez lá. Você ficar com ela para ela se acostumar. Por que você está aqui? Nessa terra? Milhões de pessoas foram criadas e você está nesse meio e está existindo para quê? Para que você está aqui? Por que estamos aqui e para quê, né? Parou para pensar nisso? Eu estou aqui para ser mãe do Azaf. Né? Para quê? Olha para mim. Amados, essa é uma pergunta que todas as pessoas inconscientemente fazem. Escute, principalmente quando elas têm algo chamado crise existencial. O que é uma crise existencial? É exatamente o não saber o motivo da existência. É por isso que muitas pessoas ficam depressivas, ficam tentando suicídio, porque elas perderam o sentido da vida. O que leva as pessoas à crise existencial é não ter respostas em relação a isso. Por que eu estou aqui? Será que é para mim estar mais bonito hoje que ontem? Está melhor? É para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Para chamar a atenção das pessoas, para mostrar que eu sou importante, que eu sou o top das galáxias. Por que eu estou aqui? Para ter filho, para trabalhar, para sofrer? Tem gente que pensa assim, eu acho... Uma pessoa em crise, ela pensa, eu acho que eu só vim a esse mundo para sofrer, porque tudo para mim dá errado. Quantos aqui já pensaram assim alguma vez? Eu já encontrei muitas pessoas que quando eu vou conversar, elas falam assim, apóstolo, eu não sei nem por que eu nasci, porque tudo para mim dá errado. Então, quando a gente está aqui na Terra, aparecem muitas coisas, né? Eu estou aqui para ser bem sucedido, para ficar rico, para ter dinheiro, para ter casa, para ter bens materiais, ter sucesso. Qual o propósito real da existência? Qual o propósito real para que estamos aqui? Para que fomos criados? Porque existe o propósito pessoal meu e existe o propósito do Criador. Eu sou Criador ou sou criatura? Então o propósito mais importante é do Criador ou da criatura? Mas criatura, creia que você muitas vezes quer que o seu propósito seja mais importante do que o Criador? Muitas vezes a criatura quer ultrapassar o propósito do Criador. É como se essa cadeira que está sentada aí, quando você fosse sentar nela, ela saísse do lugar. Não, não sente não, porque eu tenho outros propósitos hoje aqui. Você está muito pesado, vem para cá não. Não é? Então... A criatura não pode ter projetos maiores do que o Criador. O Criador até dá permissão para a criatura ter seus planos, seus projetos. Mas, escute, o propósito do Criador é maior do que o propósito e é o mais importante propósito. É por isso que é importante, quando eu me pergunto, por que eu estou aqui e para quê? É importante entender quem me criou, porque Ele tem um propósito. Ele tem o significado, ele tem a resposta. Amém? Então diga para 3 pessoas, Deus tem a resposta para a sua existência.
E veja, as respostas estão, algumas delas, nesses textos que nós acabamos de ler no começo, e que nós vamos ler novamente com mais calma agora, para entender cada um deles. Efésios, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 3. Propósito da criação. Por que estamos aqui? Alguns pensam, eu estou existindo hoje para casar. Outros para ter filhos. Outros pensam, eu estou aqui para ganhar dinheiro, para ter sucesso, para ter um emprego, para ser bem-sucedido, para ser reconhecido, para ter fama, para ocupar um cargo importante na sociedade. Mas o Criador diz, veja, versículo 3, capítulo 1 de Efésios, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então a primeira coisa que temos que saber é que Deus nos escolheu. E essa eleição que Ele nos fez não foi somente aqui na terra. Foi antes de chegarmos à terra. Então Deus já teve um propósito conosco antes mesmo de chegarmos aqui. Veja, o seu pai e a sua mãe tinham propósito com você quando você estava sendo gerado no ventre lá, né, na barriguinha lá. E ele começou a ter propósito. Vamos decorar o quarto de azul, de rosa, de vermelho, sei lá o quê. E vamos planejar aqui um futuro para essa criança. Mas o Criador já tinha um propósito comigo e com você antes mesmo de chegarmos a esse mundo. Antes mesmo de sermos gerados no ventre materno. Olha o que o texto diz. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Para quê? Olha só, para quê? Para que fôssemos santos, significa separados. Deus me escolheu antes da fundação do mundo para que eu fosse separado para Ele. Podemos entender também que Ele tem um propósito de que fôssemos filhos dEle. Fôssemos irrepreensíveis diante dEle em amor. Ou seja, que pudéssemos obedecê-lo. Deus nos criou para que fôssemos somente dEle e para que obedecêssemos a Ele em amor e não por medo. Então, quando Deus nos criou, Ele falou assim, eu vou criar esse povo para mim, para que seja meu, santo, que significa isso, não é? E para que esse povo ande comigo em obediência, mas me obedeça em amor. Vamos continuar o texto. Ele nos predestinou, ou seja, existia algo antecipadamente projetado para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, Ele planejou também que nos tornássemos filhos dele por meio de um projeto de adoção. Porque Deus só tem um filho. Quem é o filho de Deus? Jesus. Mas Ele decidiu nos tornar filhos dele também. De que forma? Versículo 4. Filhos de adoção. E o que é uma adoção? É como se ele dissesse assim, vou dar um direito legal. Você não é gerado, mas legalmente você tem todos os direitos. Amém? Continue na leitura do texto. Aí você vê aqui, ó, qual o propósito. Estamos falando de propósito aqui? Qual o propósito, então, que ele nos criou? Ele nos criou com propósito para ele, e o final desse propósito é uma grande celebração. Versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos faz agradáveis a si no amado. Então, Deus, o propósito de existirmos aqui é esse. Nós somos criados com esse propósito, as pessoas estão cheias de ideias para a vida,
E esquecem do propósito fundamental, do núcleo, do cerne, da situação, do lugar mais importante, do centro de tudo. Eu posso ter muitos objetivos na vida, mas o meu propósito principal, a palavra de Deus diz que eu fui criado para o louvor da sua glória. E que Ele me criou para que eu fosse dEle, adotado por Ele. Para que eu obedecesse a Ele em amor, para que eu vivesse com relacionamento pleno com Deus. Então nós fomos criados para ter um relacionamento com o Pai. Porque Ele nos chamou e nos criou para nos tornar filhos. Nós somos criaturas que recebemos o direito legal de nos tornarmos filhos de Deus. O interesse de Deus de nos abençoar é tão grande que Ele nos tornou filhos. Porque quem é filho tem direito a herança. É por isso que a Bíblia fala que Jesus falou assim: eu vou preparar um lugar, na casa do meu pai há muitas. Jesus podia dizer assim: não, ali é só meu. Mas não, Ele repartiu com todo mundo. É a repartição da herança. Por que que nos tornamos filhos? Porque só filho tem direito à herança. Amém? Então você é um herdeiro de Deus. Tem gente brigando por herança na terra, né? Por um pedacinho de terra. Por um carro já que está todo acabado. Aí o pai morreu. Vamos brigar. Cada um pedaço. Eu já vi tanta briga aqui quando alguém morre, amado. Já partei tanta briga de família. Gente que não se fala até hoje. Por causa de bens materiais. Eu digo assim: menina, a herança que Deus tem para nós. O próprio Jesus repartiu para todo mundo. A gente fica muito ligado às coisas da terra, porque a gente não conectou ainda o entendimento das riquezas que Deus tem para cada um de nós. O que Deus tem para nós é infinitamente melhor. E o nosso propósito na terra ele é importante, mas o nosso propósito espiritual pelo qual o Criador nos fez é incomparavelmente melhor. Ficamos muitas vezes preocupados, ansiosos, e ficamos mesmo pelas coisas terrenas, porque nós precisamos às vezes comer, beber, e Jesus nos adverte lá em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos por essas coisas. Quem anda assim são os pagãos, e muitas vezes andamos como pagãos, apagando as coisas aí, né, de Deus, que as promessas dele em nossas vidas, e andamos ansiosos. E a ansiedade, muitas vezes, é porque nós vivemos muito na perspectiva humana, e tudo acaba. O que é a leitura de Apocalipse que nós estamos falando esse tempo todinho? É que tudo vai acabar nesse mundo. A nossa perspectiva é espiritual. Então o propósito pelo qual estamos aqui é espiritual. Muito mais do que humano. Deus nos permite ter propósitos humanos? Sim. Mas todo propósito humano tem que ter lá um propósito por trás maior espiritual. Ou seja, tudo que eu vier conquistar humanamente, um diploma, uma riqueza, qualquer conquista, tem que ser para a glória dele. Senão não tem sentido. Amém? Diga para o seu irmão: toda a sua conquista, sem a glória de Deus, sem a glória para Deus, não tem sentido. Amém? É como construir, irmãos, uma casa sobre areia. Porque o propósito é esse, fomos criados para o louvor da sua glória. Efésios 2:10. Veja aí um outro propósito pelo qual Deus nos criou. Quem abriu Efésios 2:10? Diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para, olha o propósito, para o quê? As boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos. Deus projetou, inclusive, coisas para que eu fizesse. Olha para mim. Sabe aquelas situações que aparecem em nossas vidas? Que você é tocado a ajudar? Deus preparou aquela situação e, às vezes, aquela pessoa para você ajudar. E a gente, às vezes, fica se negando a fazer coisas que Deus, Ele que projetou, para que eu pudesse fazer o bem. As boas obras pelas quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Por isso que lá o apóstolo Paulo fala a Timóteo: não se canse de fazer o bem. Porque
o bem que nós fazemos é um projeto de Deus. Fazer o bem, fazer boas obras, boas ações, agir na direção do outro, fazer o bem ao outro, transformar a geografia do outro, ser um instrumento de Deus na vida do outro, é um projeto de Deus. Eu estou aqui para ser um canal de bênção na vida de alguém. Amém? O que é que o pecado me faz fazer? Eu vou ser um projeto de vida para mim mesmo. E vou estabelecer o meu reino e a minha vontade, assim na terra como no céu. E essa não é a vontade de Deus. Quando nós pensamos em nosso reino, em nossa vontade, nós saímos do propósito. Porque o propósito de Deus é para que façamos e sejamos canais de bênção dele aqui na terra. Nós seremos abençoados, assim como Abraão foi. Deus abençoou Abraão grandissimamente, né? Diz a palavra assim, que ele abençoou de forma grandiosa. Só que ele falou para Abraão, eu vou te abençoar e vou te multiplicar de uma forma extraordinária. Agora você vá e seja uma... O que é ser uma bênção? É fazer o bem às pessoas. Eu vou ser abençoado para me tornar um canal de bênção. O propósito de Deus em me abençoar é para que a minha bênção se torne um canal de bênçãos. Que a bênção singular se torne uma bênção multiplicada. Amém? Então a ideia é essa, igreja. Tudo que Deus tem, que nos dá, nos cria, é para que sejamos canais dele na terra. Ele nos abençoa para que essa bênção seja repartida. É um outro propósito que tem aqui, Efésios 2:10. Então, tudo que você cria e que você recebe da parte de Deus, o emprego que você recebe, a casa que você recebe, o carro que você tem, a multiplicação patrimonial que você vai ter, os diplomas, tudo que você vai ter na sua vida, se você não usar para a glória de Deus, você sai do propósito. Você estabelece o seu reino e você sai do propósito do reino dele. Está claro isso? Porque ele nos criou em Cristo Jesus para as boas obras, das quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O que é fazer boas obras? É ser bênção na vida do outro. Você tem sido bênção na vida das pessoas? As coisas que Deus tem lhe dado, as conquistas que você tem conseguido na sua vida, têm sido canais de bênção para fazer o bem às pessoas? Ou você, depois que começou a ficar bem na vida, se esqueceu de Deus, das pessoas, das boas obras e começou a estabelecer o seu próprio reino e a sua vontade? Uma pessoa esse dia falou assim, eu não sei se foi que eu li ou alguém me falou, mas algo desse tipo assim, né? Que eu estou longe de Deus, mas está tudo bem na minha vida. Estou prosperando, estou com tudo que eu quero, satisfeito emocionalmente, familiar. Amados, muitas vezes, olha, o diabo, ele não vai fazer você passar por tribulação porque você está desviado. Os crentes entendem errado às vezes. Quando você está desviado, se você passar por provação, não é o diabo não. É Deus lhe provando para você voltar para a presença dele. O diabo vai lá lhe provar porque você está desviado. Está desviado, vou provar agora para ele voltar para o caminho. Não vai. Não tem sentido. Se você está desviado e está tudo bem, está do jeito que o diabo gosta, que o diabo vai fazer com que tudo fique bem mesmo. É bem, no aspecto geral, está tudo tranquilo, está tudo ótimo. Não está nada acontecendo, nenhum raio cai da minha cabeça até agora, não vai cair não. Que o diabo quer que você permaneça bem. Quando você passa por tribulação, que você está desviado, é Deus lhe chamando de volta. Apóstolo, me desviei, e o diabo agora está aprontando comigo. Porque uma luta, eu digo, é Deus. Não é o diabo, é Deus. É o propósito dele apertando o cerco. Para dizer assim, eu disciplino ao filho a que amo. Porque se você está sem disciplina, você não é filho, você é bastardo. Quantos aqui gostam de disciplina? Ninguém. Mas quantos aqui querem ser filhos de Deus? Passarão por disciplina dele. Agora,
às vezes Deus fica em silêncio. É preocupante quando você está desviado e está tudo bem por muito tempo. Aí você tem que dizer assim, será que Deus me esqueceu? Porque, meu irmão, me diga uma coisa, qual é o pai que vê o filho na lama e que não vai lá dar umas peias nele para dizer assim, vai tomar banho agora? Umas peias no bom sentido, tá? Não precisa bater em criança, não. Precisa só disciplinar com jeito. Mas, o pai que vê, que ama, cuida. Não é? Se preocupa, vai para cima. Qual é o pai que vê o filho em perigo e que não vai para cima brigar contra o inimigo? Mas se de repente você está fazendo um monte de coisa de errado e nada está acontecendo, questiona a sua salvação. Ou, de repente, Deus está permitindo que você seja o pródigo, né? E que você venha a ser provado não por ele, mas por você mesmo. Porque tem gente que não passa por provação, nem é de Deus e nem é do diabo, é de si próprio. Chama-se isso de colheita. Porque tudo que planta se colhe. Então, muitas vezes, não é nem Deus disciplinando, é a colheita. Aí Deus permite a colheita. Ele permitiu com o filho pródigo isso? Sim. O que é o filho pródigo? A palavra pródigo quer dizer filho do desperdício. Então, o que foi que aquele jovem fez? Me dá a minha parte da herança. O pai nem havia morrido, mas me dê minha herança antes. Porque tem crente que é assim. Nem cumpriu o propósito dele na terra, mas já quer que Deus abençoe ele em tudo. E quando Deus abençoa, ele pega aquilo dali e sai estragando. Até que vai parar na lama. E a vida vira uma porcaria, porque o texto diz que ele ficou comendo comida de porcos. E ao comer comida de porcos, ele se lembrou, eita, eu tenho a casa do meu pai e eu estou aqui. E tudo que ele me deu, eu não soube administrar, eu gastei tudo. Desperdicei tudo. E ele voltou para o pai. E o pai o acolheu. Foi Deus ali no caso, o pai que disciplinou aquele menino? Ele foi disciplinado pelas suas próprias sementes. Tudo que ele plantou, ele colheu. E o pai o acolheu novamente. E Deus permite. Então, você que está aqui me estudando nessa manhã, talvez em casa, e está desviado e pensando, está tudo bem na minha vida. Está do jeito que o diabo gosta, para fazer enganar-se, achando que você está bem, para que você continue frio espiritualmente, desviado como está. Então não se engane. Não se engane. Vamos continuar a leitura aqui? Romanos 8, 28. Por que nós somos criados? É a pergunta dessa manhã. Já lemos Efésios 1, do 4 ao 6, e Efésios 2, 10. Romanos 8, 28. Diz assim, Romanos 8, 28, quem encontrou, diga aleluias. Vamos lá, manuseie a Bíblia. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para daqueles que amam, daqueles que são chamados por seu decreto, ou segundo o seu propósito. Esse texto aqui vai se somar a Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11 que você anotou. Quando o Senhor diz assim, eu é que sei que pensamento tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esses dois textos, eles ensinam para nós que quem Deus tem um propósito, entenda, Deus não tem planos de desgraça para a sua vida. Deus tem bons planos para mim e para você. Diz que ele entregou o seu próprio filho. Ele fala assim, se ele entregou o seu próprio filho, não nos dará então todas as coisas? Ou seja, o que é todas as coisas para quem entregou o próprio filho? Nada. Para quem entregou o próprio filho para morrer por nós, entregar as outras bênçãos é muito mais fácil. O mais difícil Deus já fez, foi nos entregar Jesus. Então, se ele entregou Jesus, entregar qualquer outra coisa é fácil demais. Então, significa que Deus pode nos abençoar e muito. Deus nos fez com propósitos bons.
E Ele quer nos abençoar de forma extraordinária. Eu creio que Deus vai me abençoar muito ainda nessa vida. E eu já me considero muito abençoado. Dependendo do que você entende que é ser abençoado, porque tem pessoas, escute aqui, tem pessoas aqui que são abençoadas e que não perceberam isso ainda. Tem gente mais abençoada do que imagina nessa terra. Só que o ser humano murmura muito, né? Reclama muito. E porque nossa perspectiva de bênção muitas vezes é muito materializada, porque nós somos tão apegados a esse mundo que bênção para nós está ligado muitas vezes só a sucesso financeiro. E você conhece pessoas que são bem-sucedidas financeiramente e que estão no fracasso emocional, familiar e etc. Sim ou não? Sim. Há muitas pessoas que moram num palácio, mas que a vida é uma favela. Mas Deus vai nos abençoar e pode nos abençoar em várias áreas. Olha aqui, quantos estão em paz no casamento hoje aqui? Em paz. Isso é uma grande bênção. Você imagina quantas pessoas não estão em paz no casamento hoje? Quantas pessoas comeram essa semana? Levante a mão. Isso é bênção demais. Você imagina quantas pessoas passaram fome essa semana? Quantas pessoas têm algum dinheirinho no banco ainda aqui? Levanta a mão. Faça uma oferta hoje. Quantas pessoas estão trabalhando aqui? Levante a mão. Tem um trabalho. Quem trabalha aqui, levanta a mão. Olha aí. Já imaginou no país que tem 13%, parece, de desempregados? Com essa pandemia teve esse aumento. E você está trabalhando. Você é abençoado. Quantas pessoas conhecem Jesus como Senhor e Salvador aqui? Diga amém. Olha como você é abençoado. Então nós somos muito abençoados. E nós vivemos insatisfeitos. O ser humano é muito insatisfeito, né? E às vezes não desfruta do que tem. Quantos aqui tem um filho ou uma filha muito amada que pode dar muito amor para ele e ela aqui? Isso é uma bênção. Aproveita esse filho que tem. Você imagina quantos perderam filhos nessa pandemia? Quantos aqui tem um pai e uma mãe que pode declarar que ama? Levanta a mão aqui. Isso é abençoado. Já pensou quantas pessoas perderam pai e mãe esse ano? Então, muitas vezes, amado, nós só percebemos o quanto nós éramos abençoados quando nós perdemos. A minha irmã, quando ela vai falar comigo alguma coisa, que ela sempre lembra do filho dela que morreu há 4 anos atrás, que ela vê as fotos e fala assim, eu era feliz e não sabia. Talvez você seja feliz hoje e nem sabe. Porque a reclamação é maior do que a gratidão. Diga para 3 pessoas, seja mais grato. Gratidão, gratidão, gratidão. Amém? Dê um aplauso de gratidão a Deus pela criação, né? Que Ele é o Criador. Eu peço muito para Deus, Senhor, me dá gratidão, 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 porque a gente tem motivo para reclamar, humanamente tem. Mas se você olhar para os aspectos simples da vida, que são os mais importantes, a gente não tem. Jesus, quando viu o pessoal reclamando, falou assim, olhai para os lírios do campo. Nem tecem, nem fiam, mas nem Salomão conseguiu se vestir como um deles. Se Deus consegue vestir uma flor, imagine você, homem de pequena fé. Porque a gente sempre vive na perspectiva dos outros. Querer ser igual ao outro. Ou querer ter igual ao outro. Diz lá, se você tem o que comer, o que vestir, seja grato. O propósito de Deus é que vivamos debaixo da graça dEle, lutando todo dia contra a ansiedade, porque a ansiedade nos afasta de Deus. 1 Pedro 2,9.
Nossa vida tem que ser muito assim, sabe, irmãos? Eu vou correr atrás e vou conquistar. Se eu conquistar, glória a Deus. Se eu não conquistar, glória a Deus. Né? Porque, sabe o que é que Salomão, 2 Pedro 2,9. Sabe o que é que Salomão falou? 2 Pedro 2,9. Escute, não conversem. Salomão, que conquistou toda a riqueza que a terra poderia dar, ele disse, no final da sua vida, eu descobri que conquistar tudo que eu conquistei, ter tudo que eu tive, experimentar tudo que eu experimentei, foi como correr. Como correr? Vamos fazer uma competição hoje? Quando chegar à frente fria, corra atrás do vento. Meu irmão, é por isso que o ser humano morre cansado. Que ele corre. Ninguém conquista tudo que pensa que vai conquistar. As pessoas que muitas vezes têm mais crises existenciais são as que mais têm posses. Segunda Pedro 2,9. É 1 Pedro, né? É, 1 Pedro 2,9. Isso. Mas vós sois geração eleita. Veja que está somando ao que disse lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante. Ele nos escolheu, ele nos predestinou. Então significa que você e eu somos eleitos por Deus. Nós somos um povo que Deus elegeu. Eleger quer dizer escolheu. Deus lhe escolheu. Daqui a 1 mês, 2 meses, nós vamos... Esse ano tem campanha eleitoral, não é? Escolher prefeito, vereador, não é assim? Estados Unidos vai escolher o presidente da República, um novo presidente. Então, sempre tem eleição. O que é eleição? É uma escolha. E quando nós escolhemos, nós às vezes erramos e às vezes nós acertamos, não é assim? Olha para mim. Mas Deus, quando lhe escolheu, ele não errou, ele acertou em cheio. Você é uma escolha certa de Deus. Você pode se achar assim, vixe, Deus escolheu errado. Não, Deus não erra. Você é a escolha certa de Deus. Então nós somos eleitos por Ele. Quem me elegeu não foi o pastor, não foi o empresário, não foi o governador, não foi o presidente da República, porque todo esse povo erra. Quem me elegeu foi o próprio Deus. Eu fui eleito pelo Criador. O Criador me elegeu como criatura para me tornar filho dele. Não foi uma escolha minha. Eu o amo porque ele me amou primeiro. Amém? 1 João ensina isso. Nós o amamos. Mas nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Então as coisas começam lá no mundo espiritual. E tem uma reação no reino físico. A gente acha que as coisas acontecem aqui e vão se ligar lá. Mas na realidade, o meu pastor ensinou assim, ó. O que ligado na terra será ligado nos céus. Ele falou que o texto correto é assim. O que ligado na terra já tem sido ligado nos céus. Tudo começa no espiritual. E tudo tem um fim espiritual. O texto, né? Vamos botar aqui. Mas vós sois geração eleita, ou seja, ele me elegeu. Sacerdócio real. O que é um sacerdote? Você é um representante legal de Deus. Ele me elegeu, ou seja, ele me escolheu para ser um representante legal, com autoridade real dele. Então, eu hoje e você hoje, como filho de Deus, temos o sacerdócio, a autoridade, somos representantes legais dele. Onde eu chegar e você chegar, entenda, não é só Ramon que está chegando, não é só Bianca que está chegando, não é só Célio que está chegando, não é só Lemos que está chegando, não é só Leão e Leoa que estão chegando. São representantes legais do Deus Altíssimo.
É esse entendimento que o crente tem que ter. Eu estou aqui, ó, na minha simplicidade e tal, mas eu sou testemunha, eu sou representante legal de Jesus. Eu sou autoridade na terra. Entenda que você é autoridade na terra. Mas não tem nenhum distintivo, nada que possa provar isso. Tem, meu irmão, você é selado pelo Espírito Santo. Ele é que lhe faz propriedade de Deus e autoridade legal na terra. Atos 1:8, ele fala assim: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus. E vós sereis minhas testemunhas. O que é uma testemunha? É um representante legal. Em todo lugar que você for, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins, em qualquer lugar. Eu não sou só um representante legal de Jesus aqui na igreja, na chácara ou com vocês. Onde eu estiver na terra, eu sou um representante legal de Jesus. E eu estou aqui para fazer a diferença. Estava ouvindo a palestra ontem com a Bruna lá em casa, né? Que eu sempre acompanho a doutora Edmeia Williams, né? Que eu gosto de ouvir as mensagens dela. Ela falou assim: a gente tem que ser interesseiro, irmão. Não é, Bruna? Seja interesseiro. Faça o bem para as pessoas, para que elas conheçam Jesus através de você. Porque Deus foi interesseiro. Ele falou assim: vou impressionar esse povo. Meu filho vai morrer para que eu mostre o amor que eu tenho por eles. Para que por meio desse ato eu conquiste o coração deles. Então faça o bem, seja o instrumento de Deus onde você for, com esse propósito de levar as pessoas a Deus. Use a sua influência, o seu poder, a sua autoridade, a sua criatividade, o seu dom, o seu talento, para atrair as pessoas para conhecerem a Deus. Ela contando que ganhou uma caixa de chocolate, né? Copenhague, né? Aí ela falou assim: eu ganhei uma caixa de chocolate. Eu estava evangelizando o porteiro do meu prédio. E eu peguei aquela caixa e recebi. Quando eu recebi a caixa, levei para casa e deixei lá em cima da mesa. Aí, um dia depois, chegou uma pastora lá para me visitar, ela contando, né? E a pastora fez assim: olha, caixa de chocolate, vamos comer. Aí ela: não mexe nessa caixa. Aí: mas não mexe por quê nessa caixa? Por que você vai comer? Não, porque eu não quero comer caixa de chocolate, que eu estou em dieta, meu filho nem vou dar para o meu neto, porque ele também está gordinho. Então está todo mundo em dieta. Essa caixa de chocolate aqui já tem dono. Aí disse que a pastora perguntou: e quem é o dono? Eu vou dar para o porteiro. Chocolate fino desse, caro? Você vai dar para o porteiro do prédio? Aí ela deu assim, fez: quem é você que acha que você é mais importante que o porteiro do prédio não tem importância para comer uma caixa de chocolate de Copenhague? Aí ela falou que, assim, e é dele essa caixa. E eu vou levar com ele com interesse. Porque eu vou entregar. Ela falou que foi lá, entregou, fez: está aqui, olha, impressionando ele, a caixa de chocolate de Copenhague. Aí ele olhou assim, fez: para mim? Ou seja, deu importância para aquela pessoa, porque queria ganhar para Jesus. Fez: sim, mas eu quero, além de dar a caixa, eu quero orar pela sua família, pela sua casa, falar de Deus. Ou seja, nós temos que atrair as pessoas para Jesus, usar todos os recursos que nós temos para a glória dele, amados. Eu falo assim: eu dei aquela caixa, que muitas vezes a gente pensa assim: não vou usar para a gente. Não usa as coisas que Deus nos dá e abençoa para a glória dele. E acha que as pessoas merecem qualquer coisa. Se você quer ser um instrumento de Deus, dê o seu melhor para Deus. E dê o melhor para as pessoas, para impressionar elas, para que através do seu bom testemunho, aponte para a glória de Deus. Porque lá em Mateus capítulo 5 diz: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Deus fez isso através de Jesus. Falei assim: eu vou atrair esse povo para mim, eu vou impressionar eles, eu vou mostrar o quanto eu amo. E a gente deve continuar mostrando o quanto Deus nos ama, e deixar que Deus nos use para impressionar as pessoas, mostrar o amor dele. Amém? Então tem amor por interesse, interesse de revelar a glória de Deus. Amém? 1 Pedro 2,9, continuando o texto, que eu até fechei aqui, com essa caixa de chocolate. Eu fiquei pensando nela. Nação santa, ou seja, um povo diferente. Ei,
Deus lhe chamou para ser diferente. O que é um povo santo? É um povo diferente. Nação santa, a palavra santo quer dizer separado. Já sabemos isso várias vezes, né? Separado por Deus e para Deus. Quem é separado é diferente, irmãos. Não pode ser igual. Na forma de agir, de se vestir, de falar, de tratar, de resolver, nos padrões, nas condutas. Nós não podemos ser igual ao povo do mundo. O povo do mundo, eu digo o povo pagão, que não tem compromisso com Deus. Na hora que alguém lhe escolhe para casar com você, você vai ser a minha esposa, você vai ser o meu marido, aquela pessoa vai deixar você fazer qualquer coisa, de qualquer jeito? Vai ter um padrão, não é? De vida, não vai? Seu marido lhe deixa de sair de qualquer forma de casa? Quem é casado aqui? Aí você gostava de usar aquelas roupinhas antes que era solteira. Depois que é casada, você fala assim, vamos amor ali comigo. Ele vem com aquele shortinho. Ele deixa? Por quê? Você é propriedade dele agora. É ou não é? É. Não é assim, irmãos? A Edivana dá trabalho assim? Ah, tá. Mas olhe, escute. O povo de Deus não pode ser igual ao povo do mundo, amados. Principalmente na conduta, na forma que eu trato as pessoas, no respeito que eu trato as pessoas, no padrão moral, na linguagem, na forma com que eu me relaciono com as pessoas nas redes sociais. Não posso. Eu vou brigar, todo mundo faz isso aqui. Não, eu não sou todo mundo, eu sou sacerdócio real, nação santa. Eu não sou qualquer um mais. Ou eu me posiciono como autoridade, como servo, como escolhido, como filho de Deus, ou eu vou ser igual um povo do mundo. Maria vai com as outras. Onde a vaca vai, o boi vai atrás. Eu não posso mais ser assim. Porque eu não sou nem vaca, nem sou boi. Eu sou do cordeiro agora. Então tem que ter diferença. O padrão é outro. Fale para o seu irmão, o padrão é outro. Em tudo. Em tudo. Então eu sou uma nação santa. É um povo diferente. Povo adquirido. Diga adquirido. Olha para mim. O que é algo que foi adquirido? Hã? Comprado. Ei. Ele diz assim, ei, você é tudo isso daí, mas não é porque você quer, não. Escute. Você não é tudo isso daí, nação santa, geração eleita. Você não é sacerdócio real. Você não é tudo isso por si só, não. O mérito não é seu. Você é isso porque eu lhe comprei. O valor que você tem foi eu que paguei o preço. Você foi adquirido. Nós somos comprados. É a redenção, que significa preço dado por um escravo. É o preço dado a um escravo, é a redenção. Nós somos redimidos. Então, nós somos adquiridos, comprados por um preço alto. O valor que eu tenho, o que eu sou e o que eu me tornei, não é próprio de mim mesmo. É dele. E é para a glória dele. É por isso que é para a glória dele, porque nada vem de mim mesmo. Continue o texto. Agora, escute. Olhe para mim para terminar aqui. Deus nos fez tudo isso, não foi? Aí o propósito. Qual o propósito que Deus fez isso em minha vida? O texto responde. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que que Deus me abençoou tanto? Para que eu fale dele. Para que eu testemunhe dele. Para que eu glorifique a ele. Então o propósito da minha existência, o propósito das bênçãos de Deus na minha vida, é para que eu revele a glória dele aos outros. Para que eu anuncie
aquele que me tirou das trevas e me colocou na maravilhosa luz, para mostrar onde eu estava. Isso é testemunho. E o que Deus fez na minha vida. Então o propósito da existência é revelar a glória de Deus. Quem vive a vida para si mesmo, perdeu o sentido da vida, a direção, o rumo, o projeto. Saiu do plano do Criador e entrou no patamar da criatura. Está no nível de criatura. Esqueceu o propósito divino e entrou no propósito humanista. O propósito humanista afasta dos propósitos de Deus. Tudo que eu sou em Deus e tudo que eu conquistei nele é para a glória dele. Senão vira um fim em si mesmo. Não tem sentido nenhum. Amém? Por isso que nós falamos, consagre a sua vida, consagre os seus bens. Porque se você não consagra para Deus, você vai consagrar para si mesmo. E vai virar um altar de Baal, ou um altar humano, um altar para a glória sua, a glória dos homens. E a glória dos homens rouba a glória de Deus. E ele diz, a glória é minha, e eu não a divido com ninguém. Diga para o seu irmão,